Hoje mais cedo eu falei aqui no short de Samuel que ouviu Deus chamando, mas não reconheceu que era ele. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez Deus esteja te chamando, mas você ainda não conseguiu reconhecer que é Deus mesmo quem está falando com você. E nesse vídeo eu quero abordar justamente sobre isso. Eu separei alguns blocos aqui e eu quero falar com vocês aqui em 1 Samuel 3. O cenário de 1 Samuel 3 era de silêncio espiritual. O pecado dos filhos de Eli estavam terríveis. Eli era omisso, não repreendia seus filhos. Então Deus já não falava mais. Existia um silêncio espiritual. E é no meio do silêncio que Deus chama novas pessoas. E isso é muito interessante, porque talvez você ache que Deus esteja em silêncio, mas Deus já está preparando algo novo para a sua vida. Eu não sei o que vocês têm achado do que tem acontecido ultimamente, mas aqui em casa eu tenho conversado muito com a minha mãe, com os meus filhos, de quão terrível está o mundo, de quantas coisas terríveis têm acontecido. A internet que virou uma terra de ninguém, as pessoas utilizam a internet para machucar os outros, para disseminar ódio, pecados que estão aí cada vez mais visíveis. Antes as pessoas encobriam mais as coisas, agora não, tá tudo aí jogado na cara. E muitas pessoas passando pano porque não querem ficar mal, não querem, entrar em polêmicas. Eu acredito que a gente nem tenha que entrar em polêmica. Eu não gosto de entrar em polêmicas, mas tem coisas que nós, como cristãos, como servos do Senhor, não podemos normalizar, né? E infelizmente me dá muita tristeza de ver a situação em que estamos, a situação que o mundo está, a situação em que os cristãos estão. E isso me remete muito de que é o cumprimento da palavra. Isso tudo é o cumprimento da palavra e que Jesus está muito mais próximo. E é um momento assim de muita sujeira, de muito pecado. Só que nós precisamos lembrar que sempre que existia muita sujeira, muito pecado, Deus ainda levanta pessoas que estão disponíveis para honrar a palavra dele. Então, o cenário ali era parecido com esse, talvez. De muito pecado, muita sujeira, pessoas omissas. Eli era omisso, não repreendia seus filhos. Hoje, quantos pastores nós vemos omissos? Porque não querem perder membros, não querem perder dízimos, não querem perder ofertas, porque o dinheiro hoje está falando muito mais do que as almas, o dinheiro hoje está importando mais, o status está importando muito mais que as almas. Então o cenário é muito parecido e existia ali um silêncio espiritual. Só que Deus não estava se manifestando, porém no silêncio estava trabalhando. Deus estava já preparando Samuel. E Samuel era novo, era muito jovem e ainda não conheceu, ele não reconheceu a voz de Deus. Ele não conhecia ainda Deus, ele não tinha ainda aquele discernimento. E então ainda algumas vezes ele foi até Eli, até que Eli compreendeu que era Deus quem estava chamando Samuel
e disse para ele: quando te chamar novamente, diga: fala, Senhor, que teu servo ouve. E assim Samuel fez. E ali se inicia o ministério de Samuel, o chamado de Samuel. Deus revela a Samuel o que iria fazer com a casa de Eli. Ele pergunta, Samuel fala, e você precisa entender que sempre que a sujeira estiver incomodando o Senhor, tiver demais, Ele vai levantar pessoas para falarem da palavra dele. Deus ainda levanta pessoas. E Deus, Ele levanta pessoas que têm o coração ensinável. Deus não está procurando pessoas prontas. Deus está procurando pessoas ensináveis. Samuel não estava pronto, tanto que ele nem conseguiu discernir que era Deus o chamando. Mas ele tinha um coração ensinável. Quando ele deu uma direção, ele obedeceu e assim como ele mandou, ele respondeu. Então, Deus está procurando um coração ensinável. Mas, Isabelle, como que a gente reconhece a voz de Deus? Você precisa primeiro ter intimidade com Deus. Talvez Deus esteja falando com você através de uma palavra, através desse vídeo, através de pregações, através de louvores, mas você ainda não está sabendo discernir. Como que eu entendo que é a voz da minha cabeça, que é a voz do que as pessoas têm falado e está ficando no meu coração, ou que de fato é a voz de Deus? Você precisa buscar intimidade com Deus. E você busca intimidade com Deus de 3 formas. Três do que eu vou listar, né? Primeira forma de você buscar intimidade com Deus é através da oração. Você busca intimidade com Deus através do jejum e da oração. Você busca intimidade com Deus através da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Deus fala através da palavra dele. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus, de oração, de jejum, de queimar a tua carne, ter aquele momento de queimar a tua carne e se aprofundar com Deus. Você precisa obedecer, você precisa também ter um coração ensinável. Você precisa querer se esvaziar e deixar que Deus te encha. Não adianta você querer ouvir a voz de Deus se você só quer ouvir o que você quer ouvir. Você precisa estar vazio para entender que Deus vai falar aquilo que Ele quer. Ele vai te encher com a palavra dEle. Ele vai te encher com a direção dEle. Então, para você discernir a voz de Deus, você precisa ter intimidade com Deus. O problema é que as pessoas não querem ler a palavra, as pessoas não querem orar, só querem um culto uma vez no mês e acha que tá tudo bem. Você não vai ter intimidade com Deus se você não buscar ter intimidade com Deus. E aí você não vai saber discernir a voz de Deus se você não tiver intimidade com Deus. Não é mais tempo de você ficar perdendo tempo com distrações. É um momento de buscar intimidade com Deus, porque os tempos estão terríveis. As coisas estão cada dia piores, mas Deus ainda chama pessoas com o coração disponível para obedecer, com o coração ensinável. Ele ainda levanta pessoas que impactam gerações. Mas é necessário primeiro você entender e aprender a ouvir a voz de Deus. E você só aprende a discernir quando você busca intimidade. Eu separei algumas informações
que eu já até falei no vídeo, a Bíblia diz que a palavra do Senhor era rara naquele tempo. Mesmo em tempos de silêncio, Deus não parou de agir quando ele começou a forjar Samuel. E enquanto todos estavam achando que Deus estava quieto, ele estava preparando Samuel. E talvez você ache que Deus está em silêncio, mas ele pode estar preparando algo novo para a sua vida. E aqui no segundo bloco foi o que eu já acabei de falar sobre Samuel não reconhecer a voz de Deus. Isso mostra também que reconhecer a voz de Deus é um processo de aprendizado, tá? E você busca através da intimidade. Nem toda direção vem pronta. Maturidade, olha, que eu já tinha falado, nem toda direção vem pronta. Maturidade espiritual se desenvolve com intimidade. Quem aprende a ouvir no secreto não se perde em público. E foi justamente o que eu estava falando. Você precisa ter intimidade para reconhecer a voz de Deus. E eu creio que Deus ainda está levantando pessoas nesse tempo. Nesse tempo de muita tristeza para nós, servos do Senhor, que vemos as coisas como estão, dá tristeza de ver tantas pessoas sendo enganadas, tantas pessoas se perdendo, mas que eu e você possamos ainda ser pessoas com coração ensinável, para aprendermos de Deus e poder ensinar aquilo que Deus deseja para o seu povo. Deus, ele não desistiu das pessoas, ele não desiste de nós, mas é necessário que as pessoas ensinem aquilo que Deus quer. Eu sei que está muito difícil o momento que nós estamos vivendo, porque parece que as coisas estão muito fáceis, e a própria palavra diz que surgiriam muitos falsos profetas para enganar as pessoas. É isso que infelizmente nós vemos, pessoas que já estão relativizando o pecado. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Continua aqui porque Deus te aceita de qualquer jeito, você vem de qualquer jeito, você permanece de qualquer jeito, tudo bem porque Deus é amor, mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que você pode até vir do jeito que você tá, mas o evangelho é a mudança. Você precisa mudar de vida, mudar de práticas, mudar de escolhas. Você precisa nascer de novo, você precisa ser uma nova criatura. Você precisa abandonar todas as práticas que te afastam de Deus para viver uma vida próximo dele. Só que você não vai viver uma vida próximo de Deus se você continuar com as mesmas práticas, porque Deus é santo. Então não adianta as pessoas quererem te enganar, porque o que está acontecendo hoje são pessoas enganando pessoas. As pessoas estão utilizando da fragilidade espiritual, da falta de conhecimento e da necessidade de aceitação das pessoas, porque o momento é que as pessoas necessitam ser aceitas. Só que para o céu as coisas não funcionam dessa forma. Você tem que aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. E você tem que largar o pecado. Uma coisa é você pecar. Todos nós vamos pecar. Outra coisa é você viver em pecado. E isso não é possível. Você querer viver em pecado e ainda assim querer agradar a Deus. A luz não combina com as trevas. Ou você limpa as tuas vestes e caminha na luz, ou você continua afundado na lama e vive em meio às trevas. As duas coisas não dá. É uma escolha. O evangelho é renúncia. É você renunciar à tua vontade para fazer a vontade de Deus.
É você abrir mão de tudo que te afasta de Deus para viver uma vida com Ele. Nem sempre vai ser fácil. Às vezes vai doer. Porque a tua carne vai sempre querer te levar para coisas que te afastem de Deus. Mas é uma escolha. E quanto mais você se sujeita a Deus e resiste ao diabo, ele foge de você. No bloco 3, eu coloquei a resposta que muda tudo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus não procura perfeição. Ele procura disponibilidade. Samuel não tinha experiência, mas ele tinha um coração ensinável. Às vezes, Deus só está esperando de você uma resposta de entrega. Às vezes, você tá achando assim, mas eu não sei, eu não consigo falar. Ai, mas eu não aprendi o suficiente. Deus está falando para você hoje, através desse vídeo. Você não precisa saber tudo, não. Você só precisa responder, eis-me aqui. Porque deixa que o resto eu que faço. Quando você aceita o chamado, Deus ele vai te capacitando num processo. Não pense também que vai ser hoje. Deus te chamou hoje e amanhã já vai estar tudo pronto. Não, olha, eu sou nova convertida ainda. Eu me considero uma nova convertida porque eu completei 7 anos na presença do Senhor e eu ainda tenho muito o que aprender. Muito, eu não sei nada. Eu não sei nada, mas o meu coração está disposto a aprender do Senhor. Todos os dias, quando eu abro a minha Bíblia, quando eu faço meu devocional, quando eu leio a palavra de Deus, eu estou falando, Senhor, eu não sei tudo, mas eu quero aprender com o Senhor. Eu quero aprender do Senhor, me ensina. Então, Deus, ele quando colocou no meu coração de criar esse canal, foi lá em 2020, quando eu estava no meio da pandemia. Eu iniciei, mas eu não sabia nada, e aí eu abandonei, e depois eu comecei a gravar esporadicamente, mas Deus firmou no meu coração esse desejo de falar da palavra dele, utilizar a internet para coisas boas. A gente vê a internet sendo utilizada para tantas coisas ruins. Só desgraça, só tristeza, só ódio, mas que o meu canal seja um canal para falar da palavra de Deus, para falar que Jesus cura, salva, liberta, muda histórias, que Deus ainda chama pessoas, Deus ainda levanta pessoas que talvez não saibam muito como eu não sei, mas que têm um coração ensinável e disposto a obedecer. Então, o que Deus estava ali buscando, ele não estava se preocupando se Samuel tinha experiência, mas que Samuel ele tinha um coração ensinável. Ele estava ali para obedecer, para aprender e para fazer a vontade do Senhor. E uma coisa que é muito importante que eu coloquei aqui, o problema não é Deus não falar, é a nossa pressa em não ouvir. Muitas vezes Deus está falando, mas somos nós que não estamos ouvindo. Somos nós que não queremos ouvir. Estamos sempre na correria. Quantas vezes você ajoelha para orar na madrugada? E aí você faz os seus planos. Não, porque eu preciso que Deus fale comigo. E aí você ajoelha, ora, fala, fica 5 minutos esperando Deus falar. Deus não fala nada, você, eu vou dormir, Deus não falou. É a nossa pressa. É a nossa pressa em não querer ouvir Deus falar. Só que nós somos religiosos muitas vezes. A gente quer mostrar que a gente fez tudo certinho, foi Deus quem não falou. Quando, na verdade, nós que já determinamos um tempo em que Deus tinha para falar. Senhor, eu vou ficar só 5 minutinhos. Se o Senhor não falar em 5 minutinhos, é porque o Senhor não quer falar comigo. Eu quero te falar uma coisa hoje muito séria. E pode mudar a tua vida com Deus. Deus não vai
se submeter à tua vontade. Não vai. Deus não vai trabalhar condicionado à tua vontade. Entenda, é você o submisso e não Deus. Aqui no bloco 4, eu coloquei quando você responde o chamado de Deus, porque Samuel falou, Senhor, fala, Senhor, que teu servo ouve. E aí Samuel cresce e Deus reconhece, Deus confirma a sua palavra. E todo Israel reconhece que Deus estava com ele. E isso é algo muito interessante, porque quando você obedece a Deus, quando você tem um coração ensinável, Deus confirma o teu ministério e as pessoas vão reconhecer Deus na tua vida. Foi assim, todo Israel reconheceu Deus na vida de Samuel. E é assim na minha e na tua vida, quando nós obedecemos, quando nós ouvimos o chamado de Deus. Mas você precisa entender uma coisa, quando nós ouvimos o chamado de Deus, você está aceitando um chamado. O chamado é de Deus. A vontade é dele. Você só obedece. Não adianta você aceitar o chamado e querer fazer as coisas do jeito que você quer. Não adianta você falar, eu aceito o chamado, mas querer fazer as coisas da sua forma, no seu tempo. Quando você aceita um chamado, você está se submetendo a Deus. E quando você se submete a Deus, a manifestação de Deus na tua vida é tão grande que todos começam a reconhecer que Deus é contigo. Então, quando você obedece, quando você se submete, é Deus quem vai fazer que todos à sua volta vejam Ele na sua vida, através do que você fala, através do que você vive. Vai ser Deus, você nem precisa se preocupar. A única coisa que você precisa se preocupar é obedecer. Não se preocupa de como tá, de que vão achar. Só se preocupe em obedecer. Aquilo que Deus mandar, tu fala. E o resto, deixa com Ele. Deus dá direção para quem se posiciona. E obediência gera autoridade espiritual. Foi exatamente o que eu falei agora. A obediência gera autoridade espiritual. Quando você obedece, Deus ele se manifesta através da tua vida. E talvez hoje Deus esteja te chamando pelo teu nome, como ele chamou Samuel. Não ignore. Não tenha medo. Porque quando Deus te chama, Ele te garante. Só obedeça. Tenha um coração obediente. Não se conforme com as coisas que nós temos visto. Com as coisas que têm acontecido. Isso não é normal. E Deus ainda levanta pessoas para levar a verdade, a palavra e trazer cura e mudança de vida para a vida de pessoas que estão precisando, que estão doentes espiritualmente. Então, se Deus está te chamando hoje, talvez através desse vídeo, não tenha medo. Obedeça. Fale, Senhor, fala, Senhor, que teu servo te ouve. Porque é Ele mesmo que vai fazer que todos reconheçam que Ele é na tua vida. Se essa palavra falou com você, eu te convido, se inscreva aqui no meu canal,
Ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Escreva aqui nos comentários, fala a Deus, que o teu servo te ouve. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe.